Olá, então agora temos mais um vídeo do curso de Física Nuclear de Partículas, esse sobre o elétron. Vamos cobrir um pouco na história rápida do elétron. Para isso, vamos ver algumas transparências. Bom, uma história bem rápida da sua descoberta até a sua descrição teórica. O elétron, das partículas elementares, tais quais nós entendemos hoje em dia, foi a primeira a ser descoberta, ainda no século XIX. A experiência foi feita pelo Thomson, com 2 alunos, que depois vieram a ser físicos famosos, e a descoberta foi em 1897, e que rendeu o Prêmio Nobel do Thomson em 1906. Nessa experiência original, ele já mediu a razão entre a carga e a massa do elétron, coisa que provavelmente vocês fizeram no curso de Labion. E está aqui a foto do Thomson na frente da aparelhagem dele, apesar de provavelmente foram os alunos, o Thomson e Wilson, que operaram tudo. Mais tarde, 13 anos depois, é que o Millikan conseguiu fazer a famosa experiência de Millikan, que também pode ter sido feito no avião por vocês, e mediu a massa do elétron. Essa experiência foi em 1910 e que deu o prêmio Nobel a ele em 1923. Não foi tão rápido, não. Uma vez descoberto o elétron e uma vez descobertos os primeiros fenômenos da mecânica quântica, um problema sério era descrever o elétron. Qual era a equação que descrevia o movimento do estado do elétron? Os modelos clássicos que foram surgindo, ou semiclássicos, todos eles mostraram deficiência. Por exemplo, em 1913, o Bohr propôs órbitas quantizadas circulares. Na verdade, ele quantizou o momento angular. Um trabalho muito importante, rendeu a ele o Prêmio Nobel em 22, mas o modelo dele é totalmente não adequado. 6 anos depois, o Sommerfeld, na Alemanha, propôs que as órbitas não fossem circulares, fossem elípticas. Ou seja, ele quantizou como uma das componentes do momento angular. Também foi um trabalho de grande impacto, mas também não resolvia os problemas. Em 1921, o Stern e o Gerlach, na Alemanha, fizeram um experimento em que mostrava que as linhas de transições de átomos duplicavam. Essa duplicação de linhas foi muito difícil de ser entendida. Hoje em dia, em geral, no livro-texto, citam a experiência como a descoberta do spin. Mas, historicamente, não foi exatamente assim. Ninguém entendia muito bem o que era. Eles eram grandes experimentais. O Stern veio a ganhar o prêmio Nobel, mas não por causa disso. Pela medida do raio nuclear, muito tempo depois. Em 24, o Pauli, ainda na Alemanha, propôs que a duplicação das linhas dos experimentos Stern e Gerlach deveria ser devido a um novo número quântico, que ninguém sabia que número quântico era ele. Veio a ser o spin, mas na proposta inicial, ninguém, nem o Pauli, nem ninguém supôs que isso seria a razão da duplicação da linha. Apesar de, nominalmente, quando ganhou o prêmio Nobel em 45, esse prêmio está associado ao spin. No ano seguinte, 2 estudantes de doutorado da Holanda, Uhlenberg e Houssmit, que eram alunos do Ehrenfest, propuseram que o spin fosse a razão do split das linhas do experimento de Stern-Gerlach. Essa ideia foi refutada e combatida pelo Lorentz terrivelmente e também pelo Pauli. Tanto que os dois desistiram de publicar. Só que o Ehrenfest já tinha mandado o artigo dos dois, sem o nome do Ehrenfest, e foi publicado e ficou comprovado que eles foram os primeiros a fazer essa proposição. Eu deixei um link aqui onde tem essa história toda contada de uma forma interessante. Bom, então o elétron existia, era necessário uma equação quântica que o descrevesse. O ideal, o imediato, era fazer a equação de Schrödinger, que foi proposta em 1926, que é a equação da mecânica quântica. Mas ela é obtida da relação clássica, E igual a P2 sobre 2M. E isso era ruim para o elétron. O elétron é uma partícula muito leve, ele tinha velocidade muito alta. Esse era o primeiro problema. O segundo problema é que, aceitando que tinha um spin, foi tudo meio
ao mesmo tempo, mas posteriormente a gente pode simplificar a história, a função de onda do elétron não poderia ser descrita por uma função simplesmente, mas sendo um spinor por duas funções. Então, essa minha equação deixava de ser uma equação estritamente a uma dimensão e passava a ser atuar no espaço de duas dimensões, podendo, inclusive, haver interação entre os dois estados de spin. Mas o fato de ser clássico, em baixa velocidade, era um problema, e imediatamente veio a ideia de usar, em vez dessa relação E igual a P2 sobre 2M, a equação de Einstein, E2 é igual a P2 mais M2, e vocês, nessa forma, a equação seria escrita dessa forma aqui daqui. É uma coisa, uma extensão linear, e foi feita imediatamente depois da proposição da equação de Schrödinger. E é a equação de Klein-Gordon, já que ela foi proposta pelo sueco Klein, o alemão Gordon, em 26, no mesmo ano que a equação de Schrödinger. Então, essa forma poderia não ser muito usual, dividindo por H cortado C2, eu tiro esse H cortado e entro no C2 aqui. Aqui eu botei um H cortado embaixo desse termo aqui e esses termos somem. Essa equação escrita dessa forma, eu posso compactar usando o operador da Lambert, da Lambertiano, em que eu junto o termo temporal com os termos espaciais. Está escrito μ aqui também, que é uma maneira mais sintética, mas como discutido, como eu mostrei no vídeo sobre unidade, C, fazendo C igual a 1 e H cortado igual a 1, μ igual a M, é uma maneira muito sintética de escrever a equação de Klein-Gordon, coisa que a gente gosta de fazer. A física do século XX foi muito baseada em simetrias, em formas compactas. O chato dessa equação é que é uma equação de segunda ordem, tanto no tempo quanto no espaço. Isso é chato. A primeira ordem é mais simples. Mas ela é quadrática. Então vem imediatamente a ideia se não é possível transformar essa equação quadrática em uma equação de primeira ordem, que seria muito mais simples. Ou seja, não seria possível escrever uma equação desse tipo, né? Parecido com a equação de Schrödinger, onde o meu hamiltoniano ele é linear em P e não quadrático. Essa proposta foi trabalhada pelo Paul Dirac, lá na Inglaterra, ele ainda aluno de doutorado, concluindo o seu doutorado. Essa equação veio a chamar equação de Dirac, o único problema é que esse alfa e esse beta, escrito aqui de uma forma simplesmente de proposta, teriam que ser matrizes. Primeiro, porque a função de onda já era um spinor. Mas ficou claro que o spinor não era suficiente. Então, não vou fazer todo o desenvolvimento, como sempre aqui é uma visão simplificada, esse alfa, né, simplesmente, aqui eu teria uma identidade, juntando o termo temporal com o tempo espacial, eu posso tentar descrever quem eram os alfas. E essa aqui é a forma atual, onde eu tenho gama mi, delta mi, entendendo que esses mi em cima e mi embaixo subentendem um somatório que vai de 0 até 3, ou seja, sobre a componente temporal e as espaciais, da matriz gama e a derivada, multiplicado pela derivada em relação a cada uma das componentes. Então, eu estou simplificando a derivada parcial em relação a x-mi, eu estou botando d-ROM de mi, e eu estou somando junto com as matrizes gama mi. E aqui é o termo de massa. Então, essa aqui é uma forma compacta de escrever a equação de Dirac. Quem são essas matrizes gamas? Então, essas matrizes gamas, a matriz gama 0 é uma matriz em que eu tenho a identidade 2 por 2 e menos a identidade 2 por 2, e o gama i eu tenho a diagonal 0 e fora da diagonal as matrizes de Pauli, que são essas aqui, né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. As matrizes de Pauli entram devido à existência, ao elétron ter spin meio, e o fato de eu não ter só 2 por 2, ter 4 por 4 é uma imposição de eu conseguir encontrar uma solução para essa equação de Dirac. Simplesmente, se eu estiver no espaço de spinores, eu não encontro a solução. Tá? Essa forma de escrever, ou essa forma de escrever aqui, né, onde eu
simplesmente usei que M, que C e H cortados são uns, mas não são ainda as mais compactas. Uma notação mais compacta é esse D'Hondt cortado, né, onde esse operador cortado simplesmente reproduz essa contração do γ-mi pelos derivados parciais. Então, isso aqui é uma maneira extremamente compacta de escrever a equação de Dirac, mas lembrando que a função de onda que ela está atuando, eu posso separar a parte temporal de uma parte dependente de energia e momento. A parte temporal é simples, mas essa parte U aqui é um spinor de Dirac. Ela tem 4 componentes, né? 2 componentes porque o elétron tinha um spin meio e 2 componentes porque a dimensão dobrou. Como eu tinha uma equação quadrática e transformei numa equação de primeira ordem, eu perdi graus de liberdade. Esses graus de liberdade vão se traduzir por 2 dimensões a mais na minha solução. Então, eu não tinha como esconder, perder essa informação. Então, agora eu tenho um spinor de Dirac de 4 componentes. Quem serão essas 4 componentes? É uma interpretação a posteriori. Então, essa forma muito compacta da equação, de escrever a equação de Dirac não é original. Se vocês forem pegar o artigo do Dirac e olhar como ele trabalhou e arrumou, está aqui uma forma original dele escrever. Eu tenho o beta, que é o termo da massa que está aqui, o C para ele não era 1, o beta, esse beta também é 1, apareceu menos a matriz de identidade, e aqui tem aqueles alfa n multiplicado pelos Pn, que são o momento componente n que tem a derivada n, ou seja, esse termo aqui, de alguma maneira, é a parte espacial desse termo, e a parte temporal ele representava separado. Então, é interessante de ver a forma histórica em que ela foi apresentada, porque eu acho que os livros-textos atuais, se forem lidos pelos autores, né, desde Newton até, no caso aqui, o Dirac, eles teriam uma certa dificuldade de entender o que aquilo está escrito é exatamente o que eles escreveram, tão diferente a notação é. Mas o importante disso aqui é mostrar que a ideia de usar simetrias, a ideia de usar artifícios de escrever de forma mais compacta e chegar a esse tipo de equação é muito mais do que simplesmente a notação. É o que está por trás de toda a formulação dos modelos que estudaram a estrutura da matéria ao longo do século XX. Bom, o trabalho do Dirac deu o prêmio Nobel a ele em 1933, ele ganhou junto com o Schrödinger. Bom, então, isso é uma breve história do elétron. Agora, nós temos ainda que resolver essa equação e ver as propriedades, mas isso fica para outros vídeos.